Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Que Deus o abençoe, você, a sua família. Esse é o programa Palavra de Esperança. Nós leremos um texto que está na Bíblia, no Velho Testamento, no livro de Êxodo, que diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Esse texto bíblico envolve uma história que é muito marcante, não somente para o povo de Israel, mas até no contexto da história mundial. O povo de Israel, durante muitos anos, até alguns séculos, viveu no Egito, fora da sua terra, da sua pátria, e os últimos anos, aliás, um grande tempo, esse último tempo vinha sendo de muito sofrimento, até de escravidão, de morte, maus tratos, e o povo então começa a clamar e pedir o socorro de Deus. Em outras palavras, Senhor, nos tira dessa situação. Senhor, nos livra desse sofrimento que nós estamos passando. Aí o Senhor levanta um servo por nome Moisés. Moisés, eu não vou entrar nos detalhes por causa do tempo, mas Moisés, em certo instante, é enviado como um libertador, é enviado debaixo de uma orientação de Deus para que o seu povo, o povo hebreu, o povo de Israel, pudesse sair do Egito. Claro que o rei, o governante Faraó, não permitiu, colocou vários obstáculos, mas aí o Senhor Deus enviou as pragas, vieram sinais, juízos, livramentos para o povo também, morte. Mas chega um momento em que tudo isso começa a ter um fim. Vamos fazer uma pausa aqui e deixar algo muito claro para você, para a sua família, para mim, para todos nós. Existem períodos e fases na nossa vida, e pode ser que você esteja atravessando isso, um momento que não sabe o que fazer. Um problema pode ser com um filho, um familiar, algo às vezes até emocional, e isso já está perdurando. O sofrimento vai se acentuando, a luta é dura, é uma questão árdua. Não deixe de lembrar, Deus, Ele está com os ouvidos prontos a ouvir o clamor e a oração daquele que, de forma sincera, de forma insistente, a Ele clama. No passado, Deus enviou Moisés. Hoje, nós temos o Senhor Jesus, que vivo e através do seu Espírito Santo, está pronto a abençoar e a responder. Pois bem, o povo de Israel, depois de tudo aquilo, já mencionei, das pragas, houve um momento que o rei, o governante Faraó, deixou o povo embora. E o povo, era muita gente, adultos, crianças, pessoas doentes, pessoas de idade avançada, animais, uma grande multidão saiu do Egito com um destino, com um rumo, uma terra prometida por Deus. Aliás, o Senhor havia falado: vocês vão habitar, eu preparei uma terra e dela brota leite, ela tem mel, tem pastagens. O Senhor prometeu tudo aquilo. E o povo sai, caminha, começa aquela jornada. De repente, Faraó, ele se arrepende. Eu não devia, aqui são as minhas palavras, eu não devia ter deixado esse povo ir embora, esse povo que me servia, que tinha uma
mão de obra quase que gratuita, eu vou atrás desse povo. E Faraó reúne os seus exércitos, cavaleiros, cavalos, carruagens, todo o seu séquito e vai atrás do povo para trazer de volta o povo para o Egito. E chega um momento que a população, ou seja, os homens de Israel, olham para trás e veem que Faraó, os exércitos estavam chegando. E chega um momento em que o povo de Israel olha para trás, isso está no versículo aqui projetado, e de repente aquela cena assustadora. Os exércitos de Faraó vindo atrás, e o que fazer, porque, poxa, nós fomos libertos, nós saímos, Deus nos livrou, o que nós vamos fazer agora? A verdade é que naquele momento um grande medo tomou conta dos filhos de Israel. Porque à frente, eu não mencionei ainda, mas à frente estava o mar. Era o Mar Vermelho. Atrás os inimigos. Um exército que não tinha como ser derrotado. Israel não havia a menor chance de lutar contra aquele exército. Em outras palavras, não havia escapatória. Quem sabe você se encontra assim, não é? Você passando as suas angústias, a esperança foi embora, você olha para frente, não vê qual direção tomar. Olha para um lado, não tem quem o ajude. Vê dentro de casa, fora de casa, um patrão. O que eu vou fazer? Eu não tenho como escapar. Eu não tenho o que seguir. Qual é a minha alternativa? Qual é a minha solução? Quem sabe o medo tomou conta do seu coração. Um desespero que não cessa, uma tormenta, uma angústia que vem dia e noite. Mas nós vamos ver agora o que aconteceu na sequência daquele medo que tomou conta do povo de Israel. Observem que no verso seguinte, a aflição, tudo aquilo, aquele desespero do povo de Israel foi tão grande que chegou-se a mencionar, está aqui no texto bíblico, era melhor, eles se dirigiam para Moisés, era melhor a gente nem ter saído do Egito. Talvez a gente devesse ter continuado lá. Nós preferíamos continuar como escravos, debaixo do sofrimento, daquela vara, daqueles maus tratos, do que morrer aqui no deserto. Os nossos sepulcros, então, eles começaram até a duvidar daquilo que Deus tinha feito e das promessas do Senhor. Você se encontra, mesmo que em parte assim, a esperança já não existe. É melhor, porque essa saída do Egito e a jornada pelo deserto tem um ensino profético glorioso para nós. Porque nós não estamos falando aqui de país, de política, nada disso. Nós estamos falando da história e a sua aplicação profética. Um dia o Senhor te tirou, se você já é um crente em Jesus, um dia o Senhor te tirou do mundo. O Senhor te tirou das garras do pecado. Você teve uma experiência. O Senhor falou ao seu coração. Você foi perdoado, liberto, batizado. Quem sabe teve dons espirituais. Mas as aflições e esse momento difícil veio de tal maneira que você talvez tenha começado a questionar. Será que vale a pena? Será que eu devo prosseguir? Não era melhor a minha vida no mundo, aquilo que eu passava antigamente? Não pense assim. O Senhor Jesus, Ele é o Salvador, Ele morreu
Ele veio ao mundo, morreu, derramou o sangue na cruz, e a Bíblia diz que lá no sangue, no sacrifício dele, o Senhor Jesus levou todo o peso que era nosso. Pelas suas pisaduras nós somos salvos. No poder do sangue de Jesus, nós temos libertação, perdão, claro, temos esperança, temos a presença do seu Espírito Santo. Naturalmente, os embates, as grandes dificuldades que muitas vezes nos assolam, elas vêm de tal forma que pode o desânimo vir sobre nós. A gente, dentro de casa, no contexto familiar, mas eu não sei mais o que fazer, eu não tenho solução. O povo de Israel se encontrou assim. Mas nós vamos ver agora qual foi a palavra do Senhor. Está no texto que nós lemos, porque Moisés, diante daquilo, foi orar a Deus. Sabe que o Senhor disse a Moisés: Moisés, diga ou dize ao povo que marche. Foi o texto que nós lemos na abertura. Pode marchar. Essa palavra está sobre todos nós neste momento. Não desista, não retroceda, não volte atrás, não negocie a sua fé, não abra mão daquilo que um dia o Senhor te deu. Mas, pastor, está muito difícil, as lutas, tudo isso que eu estou passando. Diga ao povo que marche, continue firme. Você faz parte, não é de uma religião, mas da igreja do Senhor Jesus. É uma igreja que é vencedora. Permaneça firme, servindo ao Senhor. Nós vemos, estamos encerrando aqui, mas na continuidade da história, sabe o que Deus fez? Ele abriu o Mar Vermelho, o seu povo passou por terra seca, teve todo o livramento, os inimigos foram derrotados, e é isso que Deus faz na vida de todo aquele que persevera, que não desiste, mas que crê na palavra e na promessa do Senhor. Diga ao povo que marche. Vamos orar neste momento. Senhor Deus, todos os que estão enfraquecidos, estão, quem sabe, desanimados na caminhada, debaixo das grandes lutas, dos problemas, que agora sejam renovados no poder do sangue de Jesus e prossigam na caminhada. Quem sabe alguém já até deixou de estar no caminho de tal forma que foi tomado pelo desânimo, que o Senhor agora receba de volta, que o Senhor perdoe, liberte e abençoe. Oramos, dá vitória para o teu povo, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, que o Senhor a todos abençoe. A paz do Senhor Jesus.